Olá, eu sou a Simone Neves, designer de moda e modelista. Tudo bem com vocês? Hoje vamos costurar o molde da regata Cássia. Ela tem pence de busto, abertura frontal com botões e tem comprimento médio com este detalhe aqui na frente. Aqui temos bolso falso embutido e a frente dela é toda forrada. Nas costas tem revel com acabamento em viés e as costuras são todas embutidas. E tem faixa de amarração ajustável aqui nas costas. Se o seu tecido for grosso, corte o excesso de tecido das pences e passe o ferro para abrir as costuras. Nesta peça piloto não fiz, mas na próxima irei fazer. Vai ficar com um acabamento bem mais bonito. Ela foi toda costurada na máquina reta. O ponto zigue-zague foi utilizado apenas nas casinhas de botão. Esta é uma foto miniatura do molde. Ela ajuda você a identificar todas as partes dele. Este molde tem 9 partes. A frente da regata será forrada com o próprio tecido e será entretelada. Então, vamos cortar a frente 2 vezes no tecido e 2 vezes na entretela. Para o forro, vou usar o mesmo tecido, também vou cortar 2 vezes. O forro é 2 milímetros menor na frente, nas cavas e na barra, para que ele não fique aparecendo. Este é o gabarito para fazer a marcação do falso bolso embutido. Este é o molde do bolso. As costas terão um revel com acabamento em viés. E tem uma barra larga de 4 centímetros que será pespontada. Este é o molde da faixa de ajuste. Aqui também estão os gabaritos que irão te ajudar a posicionar os botões e os caseados. Os moldes estão identificados e tem todas estas informações dentro dele. Esta é a nossa tabela de medidas. Use uma fita métrica para tirar suas medidas e compare com a nossa tabela para descobrir qual tamanho se encaixa melhor ao seu manequim. Para as partes de cima, escolha o tamanho que mais se aproxime da medida do seu busto. Para tirar a medida do seu busto, circule a fita métrica em torno da parte mais alta do seu busto. Certifique-se de que a fita não escorregue nas costas e esteja reta. Em caso de dúvida, escolha sempre um tamanho maior para garantir um ajuste confortável. No meu caso, meu busto é 104, então escolhi o tamanho GG para fazer a minha regata, pois aqui o busto é de 106 centímetros. A fita deve estar confortável, não aperte. Após imprimir, separe as folhas do molde por colunas. Neste molde, que é o tamanho GG, temos 20 folhas no total. As folhas vêm numeradas. O primeiro número é o da folha, o segundo é o da coluna. Aqui neste molde temos 5 colunas. E em cada coluna temos a folha 1, 2, 3 e 4. Corte a lateral direita e a parte de baixo de todas as folhas. Corte em cima da linha pontilhada. Faça isso em todas as colunas. Depois, cole uma folha na outra. Faça isso coluna por coluna. Aqui você pode usar cola, fita durex ou fita crepe. Se ficar alguma sobra de papel, corte fora, pois vai atrapalhar na montagem do molde. Depois, cole uma coluna ao lado da outra.
lembrando que o molde já tem margem de costura visível no molde. Separe todas as partes do molde e depois recorte cada uma. Faça a marcação dos piques para depois passar para o tecido. Aqui estou usando um alicate de pique e um furador, mas você pode fazer com uma tesoura mesmo. Faça a marcação no gabarito dos botões também. Para costurar esta regata, você vai precisar do molde já cortado, do tecido, aqui eu vou usar o gabardinho como tecido principal e no forro também. A entretela que vou usar é esta de malha, um lado dela é bem lisinho e o outro é mais crespo, onde fica a cola. Caneta fantasminha, esta é aquela que você marca e depois apaga com ferro, mas você também pode usar o giz de alfaiate ou sabonete. 4 botões de 2 centímetros, linha na cor do tecido, fita métrica, alfinetes e tesoura de cortar tecido. Vamos usar a máquina de costura reta, pois as costuras serão embutidas, e a máquina com zigue-zague usaremos apenas para fazer o caseado dos botões. Mesmo este não sendo um tecido de algodão, eu gosto de lavar e passar antes de usar. Eu costumo colocar de molho em uma bacia com água e deixo de molho por 2 horas. Depois torço levemente e coloco na corda. Para saber qual é o lado direito e o avesso, olhe a orelha do tecido. O lado liso é o direito e o lado onde tem os furinhos é o avesso. Com o avesso do tecido para fora, distribua os moldes sobre o tecido. Coloque o molde costas e o revel costas na dobra do tecido. Aqui não precisa conferir o fio, pois já está alinhado na dobra. Nas outras partes, confira se o fio está correto, medindo do fio até a orelha. Meça em 2 pontos diferentes para que ele fique alinhado. Para não correr o risco da entretela encolher o tecido, vamos cortar um pedaço de tecido onde caiba o molde frente, entretelar as 2 partes e depois recolocar o molde em cima para cortar. Corte todas as outras partes do molde no tecido. Cortei um pedaço de entretela do mesmo tamanho do tecido. Vou aplicar aqui do lado avesso, colocando a cola da entretela para baixo. Vou fazer nas 2 partes. Vou colocar um tecido de algodão por cima para proteger o ferro da cola e por baixo coloquei um lençol para não passar cola para a tábua. Deixe o ferro agir por 10 segundos em cada parte.
Confira se está ficando bem aplicada e faça em todo o tecido. Depois de aplicar nas duas partes, posicione o molde novamente sobre o tecido e confira se o fio está correto antes de cortar. Olha como o tecido encolheu após aplicar a entretela, por isto aplicamos antes de cortar o molde. Guarde estas sobras maiores que estão entreteladas, pois servem para encapar botões ou usar em alguma parte pequena em outro molde. Transfira todos os piques marcados no molde para o tecido. Marque dos dois lados. Antes de tirar o molde do tecido, marque o lado avesso de todas as partes para não correr o risco de costurar do lado errado. Aqui não precisa marcar, porque já sabemos que a entretela está no avesso. Faça o mesmo nas outras partes, marque os piques e o lado avesso. Faça o desenho da pence de busto ligando até a marcação. Faça no forro também. Passe o desenho da abertura do bolso para o tecido. Recorte a marcação para fazer um gabarito, assim fica mais fácil. Marque no lado avesso do tecido. Faça isto nos dois lados. Feche as pences de busto na parte da frente. Faça no tecido principal e no forro também.
Confira se as marcações estão alinhadas e alfinete. Passe o ferro antes de costurar. Deixe sobrar uma ponta de linha no final da costura. E arremate a pence fazendo nozinhos na ponta. Passe o ferro tombando as pences para baixo. Faça no tecido principal e no forro também. Use o gabarito e marque a localização do falso bolso embutido. Coloque o bolso sobre a marcação direito com direito do tecido. Alinhe a marcação da linha do meio do bolso com a linha que fez na peça. E alfinete para segurar o bolso no lugar. Faça uma costura fechando o retângulo. Para que os cantos fiquem do mesmo tamanho, conte os pontos. Aqui eu fiz 4 pontos de cada lado. Abra um corte na linha do meio do retângulo e faça piques nos cantos. Faça os piques até chegar bem perto da costura, mas sem pegar nela. Desvire o bolso e passe o ferro para assentar as costuras. Dobre 1 centímetro para fazer a vista do bolso e passe o ferro para vincar. Faça um pesponto nas laterais e na parte de baixo do bolso. Faça retrocesso no começo e no final.
Passe uma costura na parte de cima no lado avesso. Passe a costura bem em cima da costura anterior. Dobre o bolso, prenda com alfinetes e passe uma costura para fechar. Vamos prender o bolso na parte de cima. Alfinete para segurar e faça um pesponto com retrocesso no começo e no final. Apare as sobras de costura do bolso e passe o ferro para assentar as costuras. Aqui no revel, vou fazer o acabamento com viés do próprio tecido. Vou precisar de 80 centímetros. Peguei um retalho que sobrou do tecido e marquei o fio reto, bem aqui na dobra do tecido. Fiz um quadrado de 5 centímetros para achar o fio enviesado. Tracei uma linha diagonal bem aqui. E prolonguei esta linha até a borda do tecido. Marquei as tiras com a largura da régua, que tem 4 centímetros. E fiz 3 tiras. Recorte as 3 na marcação. E depois acerte as pontas. Vou precisar de 80 centímetros de viés. As 3 tiras aqui deu mais do que preciso. Vou deixar assim e depois corto fora o que sobrar. Para unir as tiras de viés, coloque direito com direito e faça uma costura na diagonal. Depois, corte fora o excesso e passe o ferro para abrir as costuras. Viés pronto, vamos aplicar.
Coloque direito do viés com o avesso do revel. Passe uma costura de 1 centímetro. Vá arrumando e costurando, sem esticar o viés. Corte fora a sobra de tecido e refile a costura. Faça pix, pois o revel é curvo. E passe o ferro para assentar a costura. Dobre a margem de costura e passe o ferro para vincar. Dobre bem em cima da costura anterior. E faça um pesponto bem na pontinha pelo lado direito. Passe o ferro para assentar as costuras. Para fazer a faixa de ajuste, dobre e passe as margens de costura das laterais. Use um pedaço de madeira ou de pedra para dar um choque térmico e ajudar a vincar o tecido. Dobre a margem de costura de uma das pontas, dobre a faixa ao meio e passe o ferro para vincar. Deixe uma lateral dobrada, vire a ponta e dobre ao meio. Encaixe a outra ponta nesta abertura. Use a pinça para arrumar os cantinhos se precisar. Passe um pesponto para fechar e passe um do outro lado também. Faça um retrocesso no começo e no final da costura. Uma ponta fica com este acabamento, a outra não precisa, pois vamos encaixar na costura lateral. Passe o ferro para assentar as costuras. Aqui nas costas, no lado direito do tecido, posicione as faixas de ajuste na marcação e prenda nas laterais com uma costura reta. Vamos fazer a barra. Vire 1 centímetro da margem de costura e passe o ferro para vincar. Vire 4 centímetros e passe o ferro. E faça um pesponto bem na pontinha.
Coloque frente e costas direito com direito. E passe uma costura reta nos ombros. Passe o ferro para abrir as costuras. Faça o mesmo no revel costas com forro frente. Coloque direito com direito, costure os ombros e passe o ferro para abrir as costuras. Coloque tecido principal e forro direito com direito. Alinhe as costuras de ombro e alfinete. Alfinete toda a cava e faça uma costura reta unindo o tecido com o forro. O forro é menor que o tecido principal alguns milímetros para que ele não fique aparecendo. Então, alfinete bem e alinhe os tecidos antes de costurar. Depois de costurar, faça piques nas partes curvas e retire os alfinetes. Jogue as sobras de costura para o lado do forro e faça uma costura de peso. Após fazer a costura de peso, passe o ferro para assentar as costuras. Vai ficar assim, o forro puxando o tecido principal para dentro da peça. Faça isso dos dois lados. Vire a peça para o avesso novamente. Alinhe as costuras de ombro e alfinete. Alfinete também o decote, toda a frente e a barra. Marque a margem de costura nos ângulos para ficar mais fácil de posicionar a parada de agulha durante a costura. Leve para a máquina e passe uma costura em toda a peça. Comece a costurar no meio do decote costas. Faça um lado e depois volte e costure o outro. Depois de costurar, faça piques nos ângulos e nas partes curvas. Refile essa parte curva do decote. E refile nos ângulos também. Desvire a peça passando por dentro do revel. Faça isto dos dois lados. Com a ajuda de uma pinça, arrume bem os cantinhos.
e depois passe o ferro para assentar todas as costuras. Prenda a lateral das costas e do revel com uma costura reta. Vamos fechar as laterais. Aqui na parte da frente, desça 10 centímetros e depois marque uma abertura de 20 centímetros que não iremos costurar. Passe essa marcação para o lado avesso. Coloque a lateral costas, direito com direito, com uma parte da frente. Alinhe a costura da cava e a costura da barra e alfinete toda a lateral, sem pegar o tecido do forro. Dobre o forro fazendo um sanduíche nas pontas, alfinetando toda esta parte até a marcação. Costure pegando esta parte do sanduíche. Continue costurando por toda a lateral e termine na outra parte do sanduíche. Para ficar mais fácil de costurar, coloque toda a peça aqui dentro. Vai ficar parecendo uma bolsinha, né? Ficou bonitinha. Costure esta parte aqui e faça retrocesso. Costure o meio com retrocesso no começo e no final. Finalize costurando a outra ponta. Vamos usar esta abertura para desvirar a peça. Retire os alfinetes e desvire.
Passe o ferro para assentar as costuras e feche a abertura com pontos invisíveis à mão. Faça isso dos dois lados. No lado direito de quem veste, coloque o gabarito do caseado e do outro lado o gabarito dos botões. Prenda o gabarito com alfinetes e marque a largura do botão. Retire o gabarito e faça o traçado das casinhas. Agora é só fazer o caseado. Aqui estou usando a Facilita Pro 4423 da Singer, que faz o caseado em um só passo. Coloque um alfinete para segurar o corte da casinha. Abra a casinha com cuidado e depois apare as sobras de linha. Faça isso em todas as casinhas. Caseado pronto, vamos aos botões. Coloque o gabarito e marque a localização. Use uma linha dupla e costure sem pegar o tecido de forro, assim não aparecerá costura pelo lado avesso.